Opa, estou eu aqui de volta, eu não sumi, não desisti do canal, estamos aqui firmes, animados para poder continuarmos aqui nessa luta, essa luta que é de todos nós, de todos vocês que acreditam num Brasil mais justo, num Brasil livre dessa corja de ladrões, de vagabundos que tomou conta do nosso poder, essa corja aí que acompanha esse desgoverno Bolsonaro. Então, se você é dessa mesma opinião, eu peço então que você se inscreva aqui no canal, se não estiver inscrito aqui nesse canal, e que também dê aí o seu joinha, ajude, vamos fazer com que esse canal possa crescer, possa aumentar mais o alcance, e o YouTube só vai reconhecer que ele é importante quando tiver assim a participação, uma participação maior de vocês. E tudo vai depender de vocês. Com essa ajuda, essa colaboração de vocês, dando like, a colaboração de vocês se inscrevendo aqui no canal, a colaboração de vocês comentando, fazendo comentário de vocês, qualquer ele que seja, dando a opinião de vocês, isso é muito importante. Bom, estou gravando aqui, então, no sábado, né? Neste sábado do dia 4 de setembro, é isso mesmo? 4 de setembro. E cada dia que passa, a gente vem aí acompanhando nas redes sociais a preparação do gado, o gado que está aí agitado, né? Preparando o dia 7 de setembro. O dia 7 de setembro já vem assim se tornando cada vez mais, parece que o grito de misericórdia, né? O grito de misericórdia do Bolsonaro. Parece que a impressão que a gente tem é que o Bolsonaro ele está indo assim, caminhando para um matadouro e que de repente ele está assim esperneando daqui e dali, desesperado, então precisa fazer alguma coisa, né? E com isso, o seu gado, né, que o acompanha já de um bom tempo, que vem acompanhando toda essa insanidade, né? Essa insanidade que está muito presente no cérebro dessa gente, que vem aí acompanhando. Então agora eles vêm organizando, fazendo todo tipo de organização para o dia 7 de setembro. E o 7 de setembro ele vem assim, na linguagem dessa gente, vem assim como um dia de defesa da nossa pátria. Nós temos que defender a nossa pátria, é isso que esse povo anda dizendo por aí. Você vai vendo nas redes sociais, eles vêm com esse mesmo discurso que já vem de muito tempo, né, de que a nossa pátria ela precisa ser defendida. Aí você tem os chamados patriotas, né? Os patriotas de carteirinha, aqueles assim que eles na visão deles, eles estão em defesa do Brasil. Nós temos que defender o nosso Brasil. Mas defender o nosso Brasil contra o quê? Contra quem? Defender aqui o Brasil contra o comunismo. Esse comunismo que vem a cada dia, parece querendo tomar conta aqui do nosso país. A China, por exemplo, é perigosa. É muito mencionada aí a questão da China, né? Vocês lembram do Roberto Jefferson? Aí o presidente do PTB, né, que ele está preso, né, que faz parte do gado também, que faz parte do centrão lá do Congresso e que se encontra preso. Esse cara aí que veio aí ameaçando a nossa democracia, fazendo ameaças, inclusive a ministros do Supremo Tribunal Federal, acabou sendo preso e que também ele faz parte de uma organização criminosa digital, né, que é esse gabinete do crime, essa organização digital em que filhos do Bolsonaro, inclusive, faz parte também dessa organização criminosa e que está sendo investigada pela Polícia Federal. O Alexandre de Moraes, que é o grande coordenador, né, disso tudo, e isso daí está deixando o gado muito agitado. Por isso, então, eles vêm aí com todo esse discurso, né, de defesa do 7 de setembro. O 7 de setembro, então, tem que ser o grande marco, né, o marco para essa gente, para poder salvar a pele do Bolsonaro. A única coisa que nós temos aqui,
que motiva boa parte dessa gente a ir para as ruas é a defesa do seu presidente. Não é a defesa do país. Não é a defesa, né, para que, ou seja, uma manifestação que possa, inclusive, questionar, né, questionar, assim, o que de ruim vem acontecendo no nosso país. Não. É uma manifestação que tem assim como objetivo de afrontar a esquerda, inclusive, de afrontar, por exemplo, o presidente Lula, né? Porque o presidente Lula está aí em alta nas pesquisas, e o presidente Lula nas pesquisas já está mais do que evidente que ele ganha essas eleições na disputa com o Bolsonaro, ou com qualquer outro que for também disputar com ele no segundo turno. E o presidente Lula vem crescendo cada vez mais. Isso daí também está assim, irritando essa gente, está irritando também o Bolsonaro, está irritando a família Bolsonaro, está irritando a milícia. Então, ao mesmo tempo, deixando esse povo todo assim desesperado, né? Porque, por outro lado, vem aí muita coisa contra essa gente, né? Que provém lá do Supremo Tribunal Federal, com o Alexandre de Moraes e também com o Barroso. O Barroso e o Alexandre de Moraes, inclusive, já se tornaram, sim, dois nomes falados aí pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro agora com o seu último discurso, ele veio assim com aquele discurso dizendo que não é duas pessoas que se encontram no Supremo Tribunal Federal que tem que ditar as regras aqui no país, que tem que tomar conta do país. Isso é claro, ele não citou nomes, mas com toda certeza ele está falando do Barroso e também do Alexandre de Moraes, porque esses dois aí se tornaram uma pedra no sapato do Bolsonaro. E o pior não é isso, o pior é que cada vez mais a situação vem se complicando para esse desgoverno, para esse despresidente, a coisa vem se complicando a ponto já de se ter, né, inclusive dentro das discussões, né, da própria justiça, dentro das discussões jurídicas, de que o presidente, o Bolsonaro, né, se de repente ele deixasse o cargo hoje, ele poderia ser preso. Ele poderia ser preso porque tem um peso de crimes que ele vem carregando nas suas costas. E esse número de crimes vem aumentando cada vez mais, porque ainda tem a comprovação que vai vindo a CPI. Só a CPI tem lá uma quantidade de crimes que pesa sobre Bolsonaro que não tem tamanho, que vai precisar de vários caminhões para poder carregar os processos que vão pesar e que já estão pesando contra esse desgoverno. Então vocês estão me entendendo aonde é que está todo esse desespero dessa gente toda, né? E aí, é claro, esse povo todo, junto também com o Bolsonaro, principalmente com o apoio do Bolsonaro, eles partem para a agressão, a violência, a ameaça. Então aí vai toda essa turma junto, né, a ameaçadores e que também eles acham que eles são donos do país, que são eles que estão à frente de tudo e que tudo pode e assim por diante. Por isso que muitas dessas lideranças que estão aí caminhando, organizando o 7 de setembro, muitos podem correr risco de serem presos, né? Ou até antes de acontecer o 7 de setembro, ou posterior aí ao 7 de setembro, né? Então, se você é uma dessas pessoas que está aí acreditando em toda essa doidice, essa maluquice, essa sandice que provém lá do Planalto, que provém desse desgoverno, você que gosta muito de acreditar no Bolsonaro, que gosta muito de acreditar, inclusive, do que provém das redes sociais, das fake news, das mentiras que provém das redes sociais, tome muito cuidado, porque isso que está acontecendo aqui no nosso país e que estão planejando também acontecer aqui no nosso país é muito perigoso, e isso não vai muito longe, tá? Tudo isso que está sendo feito contra a democracia,
tá? Para poder desestruturar, para poder, basicamente assim, acabar com a democracia, pisotear nessa democracia, essa democracia que foi construída com muita luta, com muito sangue, com muito suor de muita gente. Aí esse povo aí, bolsonarista, junto com esse despresidente, estão a fim de provocar aqui no nosso país um verdadeiro caos, um verdadeiro caos. Esse é o desejo dessa gente. Em meio a tudo isso, em relação ao 7 de setembro, nós temos uma situação bem complicada mesmo. Veja bem, o 7 de setembro, né, o chamado Grito dos Excluídos, que é uma prática, né, já de muito tempo dos movimentos sociais aqui no Brasil, dos movimentos populares, da parte da esquerda, por exemplo, da igreja católica, e também de outros movimentos, também de outras igrejas cristãs, que participam do chamado Grito dos Excluídos. O Grito dos Excluídos, assim, é um evento assim, que sempre marcou o 7 de setembro, porque esse sim é o verdadeiro, né? É o mais certo, é o mais correto, é o que deveria ser mais certo e mais correto para o 7 de setembro, né? Porque o país, nesse momento, vem passando por uma situação muito, mas muito difícil mesmo. O Brasil vem passando por uma situação muito, mas muito difícil, com uma carestia tremenda. O preço dos combustíveis, você já sabe o quanto que está esse preço dos combustíveis. O custo de vida está a cada dia que passa sendo mais difícil da gente conviver aqui nesse país, até de você fazer qualquer compra no supermercado ou qualquer tipo de pagamento que você vai fazer, você se assusta. Está muito difícil a sobrevivência de quem ganha um salário mínimo aqui nesse país de R$ 1.200. Veja só para vocês verem. E com isso tem aumentado o grande número de pessoas que estão passando fome. Tem aumentado o desemprego. Tem aumentado a pobreza aqui no nosso país. Então, nós temos esse tipo de situação que vem caminhando junto com esse desgoverno. Para piorar a situação dentro do campo econômico, isso eu estou trazendo aqui, o que os grandes economistas estão comentando. Não é a opinião minha, mas os grandes economistas, de que nesse momento os investimentos aqui no nosso país está se tornando cada vez mais difícil. Muitas empresas estão correndo do Brasil. Algumas que vocês se lembram, né, que não é difícil aqui, né, montadoras, por exemplo, montadoras importantíssimas, correndo, indo embora aqui do nosso país. Isso porque a situação, ela não está lá, aquela coisa, aquela maravilha, né? Tá muito difícil, tá muito complicado viver nesse país. Então, isso já prevê uma grande piora, por exemplo, para o ano que vem, né? Já indo para o final do ano e caminhando para o ano que vem, que é o que muitos colocam, inclusive, uma situação tão delicada e tão complicada aqui no nosso país, que esse Natal e esse Ano Novo, que vamos caminhar aí para o final do ano e para o início do Ano Novo, vai ser muito difícil para muita gente, mas tem uma parte da elite brasileira que deseja isso mesmo, deseja uma situação difícil para quem tem pouco, para quem não ganha muito, para quem não está nessa categoria das riquezas aqui no nosso país. Isso é até bom para eles, isso é até legal, porque aí quem pode ter condições, né, mais privilégios de ter uma boa festa, né, são essas pessoas que possuem mais, porque o senhor Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, né, esse senhor que favorece mais a classe mais rica, os grandes capitais nacionais e internacionais, esse senhor que não está nem aí para a pobreza, quer que morra mesmo, quer que morra a míngua. Então, meus amigos, minhas amigas, esse é o recado que eu queria passar aqui para vocês. Eu estou trazendo isso daqui enquanto reflexão, jogando aqui luz para que possamos pensar um pouco melhor sobre toda a nossa situação do nosso país,
para que nós possamos assim escolher o lado mais certo, o lado mais correto. E o lado mais correto, o lado mais certo é nós apostarmos numa eleição ou num apoio ao presidente Lula. Esse é o mais certo e o mais correto. E nesse 7 de setembro, a gente sabe dos perigos, né? De tudo que de repente pode acontecer, que a gente não sabe. Vamos apostar que não seja tão complicado, porque diversas vezes os bolsonaristas já tentaram nos amedrontar. Não sei se vocês lembram. São diversas vezes, né? O próprio presidente da República, com ameaças, essa coisa toda. Essas coisas todas, de repente, podem não passar apenas de bravatas, né? Não ser toda essa coisa como eles estão colocando. Mas a gente não pode correr esse risco, né? Mas as manifestações da esquerda, elas vão acontecer. Elas vão acontecer, talvez em locais separados, né? Para não haver confrontos e tudo mais, mas elas vão acontecer. Isso porque a gente também não pode ser assim, igual aquele medrosinho, né, que tem medo, que porque eles estão aí, nossa, esse povo é perigoso, então a gente vai deixar, tá, desse jeito. Não, tá? Mas é isso, eu desejo tudo de bom para todos e todas vocês. Continuem aqui, acompanhando aqui o canal, dando força aqui nesse canal. Não desistimos, tá? Só tive aí uma viagem que eu fiz e dei uma parada, tá? Mas estamos de volta. Grande abraço e até a próxima!